Oi pessoal, beleza? Bom, eu sou o Kleber Costa e seja bem-vindo aqui ao Neurodivergente. Bom, hoje a gente vai começar aqui a aprofundar em Linux, a conhecer o Linux sobre a ótica aqui de um sysadmin, tá? Como que você de fato administra esse sistema e como que você domina esse sistema, como que você o entende, tá? Do básico até o avançado. Então hoje a gente vai entender aqui de fato o que é o Linux e em qual posição, em qual camada ele está dentro daquilo que as pessoas comuns costumam chamar de sistema operacional, tá bem? Bom, então já de antemão, tá? Curte esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que vai achar ele relevante, ok? Então, vamos logo entender aqui como que o Linux de fato funciona e como que ele está aí, né? Em qual andar, em qual camada que ele está dentro dessa pilha, né, que nós conhecemos como sistema operacional. Bom, pessoal, então eu trouxe aqui, né, uma imagem aqui, né, uma forma gráfica para a gente poder entender melhor como que o Linux funciona e aonde que ele está posicionado aí no que comumente é conhecido como sistema operacional. Bom, vamos entender aqui que existe, tá, uma camada mais alta ali, onde o usuário comum ele vai estar ali utilizando, né, a máquina. Essa camada comum, ela normalmente vai ter uma interface gráfica. Então a gente chama aqui de Desktop Environment, né? O ambiente de desktop, tá? No Linux, normalmente a gente vai ter aqui como ambiente de desktop o GNOME, o KDE, o XFCE, o MAT, né? Tem diversos flavors aí, diversos tipos de environments para desktop, tá bem? E é importante você entender que no Linux, um ambiente gráfico, para ele serve esse ambiente gráfico, ou seja, o Linux, ele atua como um servidor de ambiente gráfico, tá? Então, sempre que você olhar aqui um ambiente gráfico como o GNOME, entenda que ele é um recurso que pode ser servido a outras máquinas. Portanto, nós podemos ter diversos ambientes gráficos em apenas uma distribuição Linux. Você pode ter o GNOME, o KDE, né, o XFCE, você pode ter N ambientes e você optar ali por qual você vai utilizar, tá bem? Bom, é muito importante a gente entender que a gente tem esse sistema, né, sendo servido, né, de forma gráfica e que existe uma separação, tá? Para você acessar esse ambiente gráfico, você tem que autenticar. E essa autenticação ela é feita em uma camada separada, chamada de GDM, né? É o Graphical Display Manager, né? A telinha de autenticação, tá bem? E aí, como é que a gente pode entender isso? Uma vez que o ambiente gráfico ele é um serviço que pode ser servido, né, pelo seu sistema operacional, pela sua máquina, a camada de autenticação ela está separada. Então, quando você autentica, você tem acesso a esse serviço, tá? Bom, abaixo aqui dessa camada de Graphical Display Manager, que é aonde ocorre ali a autenticação, nós temos os terminais, tá? O Linux, nativamente, ele vai ter aí cerca de 64 terminais, mas por uma questão aqui de economia, nós só temos liberado 6 terminais. E aí é importante a gente entender aqui como que funciona essa questão de camadas, tá? Porque a tela de autenticação que você vê aí na sua interface gráfica, né, o GDM, ele vai estar apoiado, ele vai ser suportado, instanciado através de um desses terminais virtuais, tá bem? Então, a gente vai ter um terminal, um TTY, e esse TTY vai disponibilizar o serviço de autenticação, onde você autentica e acessa o ambiente de desktop, tá bem? Então aqui a gente tem uma camada muito próxima do usuário, tá? É uma camada onde o usuário pode interagir, onde ele consegue de fato ter ali, né, contato. Abaixo dessa camada aqui de terminal, o usuário ele já não tem mais contato, tá? Então o sistema operacional ele está abaixo dos TTYs e ele é uma camada que
ela é transparente para o usuário não interage diretamente com o sistema operacional, tá bom? É muito importante a gente entender isso, tá? Então você vai interagir aqui com o seu ambiente de desktop. Essa sua interação ela vai estar suportada por um login que ocorreu em cima de um TTY, tá? E é por aí que você fica, tá bem? Quando a gente começa a executar instruções, a executar comandos, esses comandos são passados para o sistema operacional. O sistema operacional faz o meio de campo para o kernel Linux. E aí vamos entender. O sistema operacional ele vai receber informações, comunicações de alto nível, ok? E o nosso hardware, que está lá na última camada, ele não entende essa linguagem de alto nível. O hardware, ele entende linguagem de máquina. Ele entende 0 e 1 binário, beleza? E aí entra aqui o Linux kernel. O Linux, ele é um kernel, beleza? Vamos estabelecer essa verdade aqui. Obviamente a gente vai chamar o Linux de sistema operacional, isso é normal, tá? A gente tem que aceitar, tá bem? Mas de fato o Linux ele é um kernel, ele é o núcleo do sistema. E obviamente ele faz o controle desse hardware, porque é ele que vai ali fazer de fato essa comunicação e passar as instruções para que o hardware possa executar as suas tarefas, sejam elas alocação em memória, escrita, leitura em disco, seja ali, né, o cômputo de alguma operação na CPU, né? Então, basicamente, o kernel Linux ele faz esse papel. E aí, para a gente entender isso de uma maneira mais prática, eu vou pegar aqui, ó, uma distribuição aqui, né? Eu estou aqui com um Debian virtualizado, tá? E aí, como que a gente entende isso? Essa tela que você está vendo é o GDM. Tá? É o Graphical Display Manager, é onde a gente vai autenticar. Essa tela ela está sendo suportada por um TTY, tá bom? Então, ó, eu vou aqui, ó, autenticar com o meu usuário. Vou colocar aqui minha senha, né? Uma senha bem simplesinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é uma máquina de teste. Então, ó, autenticando, é só esperar aqui ele autenticar. Pronto, autentiquei. Agora eu acessei aqui o meu Desktop Environment. Agora eu estou no meu ambiente de desktop, tá? Que eu fui autenticado através de um Display Manager. E isso aqui está sendo suportado por um TTY, beleza? Como que eu posso garantir isso? Deixa eu só ajustar aqui a integração com o mouse, né, para o meu mouse não sair aqui da tela para não ficar desconfortável. Essa distribuição aqui é um Debian 12, tá bem? Então eu vou aqui acessar aqui o terminal, deixa só a máquina aqui conseguir, né, me obedecer aqui. Pronto. Então eu vou acessar aqui o terminal, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, terminal. E aqui no terminal, beleza, esse é um terminal virtual, ele é emulado através do meu Desktop Environment, beleza? Para eu provar aqui que eu estou apoiado numa TTY, eu vou rodar um comandinho aqui, ó. Primeiro eu vou escalar para root aqui. Pronto. E agora eu posso rodar aqui o comando systemctl stop GDM, tá? Graphical Display Manager. Pronto. Eu parei o serviço de autenticação, tá? O Graphical Display Manager. E quando eu paro esse serviço, eu volto aqui para uma TTY, porque eu derrubo a minha interface gráfica, tá? Então, eu basicamente derrubei o serviço do GNOME aqui, né, do meu Desktop Environment, finalizando o meu GDM. E agora, pessoal, aqui na máquina virtual, eu vou utilizar a tecla Alt F1, não vai acontecer nada, Alt F2, eu vou para o meu TTY2. Alt F3, TTY3, F4, TTY4 e assim sucessivamente até o TTY6. Cada um desses terminais aqui vai me dar a possibilidade de autenticar na máquina e utilizar ela normalmente sem a interface gráfica, diretamente por um TTY. Então eu vou logar aqui, ó, root, vou colocar aqui a minha senha de root
e eu estou autenticado na máquina, beleza? Se eu tentar aqui o Alt F1, eu vou para um TTY que suporta o GDM, mas ele está derrubado, então eu não vou conseguir utilizar o meu TTY1. Voltando para o meu TTY2, eu estou aqui autenticado. No TTY3, não estou autenticado, óbvio. Eu poderia ter 6 sessões aqui autenticadas, eu poderia ter 60 sessões autenticadas, tá? Aqui, a limitação você define ali, né, em uma configuração, e é importante entender que por uma questão de economia mesmo, tá? Nós só temos acessos a 6 TTY. E normalmente a gente não vai fazer esse acesso diretamente ali na máquina, né, local. A gente vai utilizar aqui uma conexão remota criptografada, vai trabalhar com SSH, e a gente não vai estar acessando a máquina diretamente. Bom, voltando aqui para o TTY2, como que funciona então essa passagem de instrução para a máquina? Então, se a gente analisar aqui, né, a gente tem na camada mais alta o Desktop Environment, depois a gente tem o Graphical Display Manager, né, que é ali o GDM, abaixo dele os TTYs, embaixo o sistema operacional, depois o kernel Linux, e lá no topo dessa pirâmide a gente tem o hardware. Se a gente quiser entender um pouquinho dessa comunicação, vou rodar um comandinho aqui, ó, cat, vou utilizar aqui um subdiretório que trabalha com dispositivos e pseudodispositivos, que é o /dev. Para o Linux, tudo isso daqui é arquivo, tá? E ele consegue fazer essa ponte. Então a gente tem arquivos aqui que representam dispositivos de bloco, de entrada de caractere, de arquivos comuns, tá? Arquivos regulares, links simbólicos, sockets, fica tudo aqui no dev. Então, ó, eu vou aqui no dev, input, mice. Esse aqui é o mouse, tá? Então, se a gente quiser entender aqui como que funciona essa iteração, ó, basicamente eu estou movendo o mouse aqui dentro da minha máquina, né, que seria aqui um servidor, tá? E aqui é a linguagem de máquina que corresponde às coordenadas da movimentação do meu mouse. E aí, obviamente, a linguagem de máquina nós não entendemos, tá? Mas isso aqui é como a comunicação vai do kernel Linux para, tá, o hardware, tá bem? Então, isso aqui acontece. Se a gente quiser entender como que é o alto nível disso aqui, né? Como que o sistema operacional recebe isso, ele recebe de outra maneira, tá? Eu vou dar um Ctrl C para sair desse comando, vou rodar aqui um comando chamado reset, para resetar o meu terminal, porque é muito comum que depois da gente analisar, né, um fluxo de entrada de dados em formato de máquina, em baixo nível, nosso terminal fica ali desconfigurado, tá? Então eu rodei aqui o reset, e ao invés de utilizar o cat para dar uma olhada aqui nessa entrada de dados do meu mouse, eu vou utilizar aqui o OD, que ele vai mostrar para mim em um formato octal. Ele vai pegar essas coordenadas e vai converter na base numérica 8, tá, em octal, e a gente vai ter aqui, ó, em octal, como que são essas coordenadas de entrada de dados aqui de um dispositivo de caractere, que no caso é o mouse, tá? Então, ó, a gente pode ver em octal, a gente pode ver em hexadecimal aqui com xdump, tá? Então, ó, bem simples, tá? Aqui, né, o objetivo, né, é a gente entender aqui como que essas camadas funcionam e como que o Linux, aonde que o Linux está no meio dessa história. Então agora, ó, eu vou levantar de novo aqui a minha interface gráfica. Então, systemctl start GDM. É só aguardar um pouquinho, ele vai subir esse serviço de autenticação. E eu voltei aqui para minha tela, né, e aqui eu posso autenticar novamente, tá? Então, de uma forma bem simples, bem rápida, é importante a gente entender aqui aonde que o Linux está situado e principalmente, né, a diferença aqui do Linux para o sistema operacional, tá bom? Então, analisando aqui, a gente, novamente, tá, para recapitular, a gente tem o Desktop Environment, a gente tem aqui o GDM, por fim nós temos os terminais que suportam essas camadas superiores, tá?
Então, o nosso GDM vai estar apoiado em um desses terminais. Abaixo desse terminal nós temos o sistema operacional, que vai receber comandos em alto nível ali, né, converter isso em linguagem de máquina e passar as instruções de forma correta para o hardware, para que algo seja executado, beleza? Bom, então a gente já conseguiu ter esse entendimento básico sobre Linux, e principalmente a gente entende agora que nós não interagimos diretamente com o sistema operacional, tá? Normalmente a gente vai entender que as pessoas vão dizer aqui que o Linux é um sistema operacional, tudo bem com isso, tá? Tá tudo certo, não vamos arrumar confusão, não vamos ser xiitas, tá? Mas na verdade o kernel, ele não é o sistema operacional, tá? O Linux é um kernel e o kernel não é o sistema operacional de fato, beleza? O sistema operacional é uma camada que ela nem é utilizada pelo usuário. Os programas que o usuário utiliza vão interagir com o sistema operacional para que ocorra esse fluxo de comunicação e uma instrução de fato seja executada no hardware e haja um retorno lá em alto nível para o usuário, beleza? Bom, pessoal, então chegamos aqui ao final do vídeo, né? Acho que ficou bem claro aqui, né, que nós temos camadas, né, que constituem aquilo que nós chamamos de sistema operacional e que basicamente, né, você tem uma instrução ali, você tem um comando que é executado na camada mais alta ali, né, que é o seu GNOME Display Manager ou Graphical, né, Display Manager, né, para autenticação, e ali você chega até a sua camada ali de Desktop Environment e executa programas. Esses programas, por sua vez, tanto programas quanto comandos, tá? Eles vão ser interpretados pelo seu TTY, que aloca ali um programa que nós chamamos de shell, tá? Essa shell é o interpretador de comandos do Linux, ele vai interpretar esses comandos, vai passar isso para o sistema operacional, que vai ali ter o papel de converter esses comandos de alto nível em linguagem de máquina, e o kernel ali, ele tem o papel principal ali, né, de fazer esse controle do hardware para que as instruções sejam executadas e também para que os processos que rodam no sistema operacional sejam gerenciados. Ele faz essa gerência, tá bem? Bom, então a gente chega aqui ao fim desse vídeo aqui explicando, né, de fato qual é o papel do Linux ali dentro de um sistema operacional. E eu peço que você não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, compartilhar com as pessoas que você acredita que vão curtir, e eu te vejo aí num próximo vídeo onde a gente pode estar aprofundando inclusive a questão de kernel, né? Vamos entender melhor aí do que se trata um kernel, quais são os tipos de kernels, né, que a gente pode hoje utilizar, e tudo isso vai depender da relevância desse assunto para você. Então comenta aí e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!